Bom dia! Bom dia, pessoal! Vamos lá. Vou começar aqui a nossa transmissão. Hoje é quarta-feira, dia 11 de setembro. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo, né? Nosso estudo da Bíblia Peshitta. Já estamos aí acostumados, né? Fazer essa leitura aqui semanal, todas as segundas e quartas, às 9 horas, ao vivo aqui pela Twitch, no nosso canal Conexões e Crenças. E depois esse vídeo aqui, ele sobe pro YouTube, tá bom? Então, para quem está chegando agora, aqui no canal Conexões e Crenças, eu sou Marcelo Murim. Esse canal foi criado para a gente ter um espaço aqui para estudo sobre espiritualidade, sobre física quântica, doutrina espírita, cristianismo, né? Muita gente fala, é interessante, quando eu falo do canal para algumas pessoas, né? Falo de espiritualidade, que eu falo de doutrina espírita, aí que falo da Bíblia, aí a primeira pergunta que as pessoas fazem é: que Bíblia? A única que a gente conhece, né? A Bíblia é uma só, né? Claro, tem versões, né? E a versão que a gente usa é a Peshitta. A Bíblia Peshitta, ela foi traduzida diretamente do aramaico, que era a língua que se falava na região na época de Jesus. A Bíblia tradicional, né, mais conhecida aí, como a Bíblia de Jerusalém, ela foi traduzida do grego, né? Então, do aramaico, do grego, do latim, e aí depois de Lutero, né, ela foi traduzida para outros idiomas, né? Então a Bíblia é uma só. É interessante que tem gente que associa o Espiritismo a uma outra Bíblia, né? O Espiritismo tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é, na verdade, uma leitura do Evangelho do ponto de vista do Espiritismo, mas a gente segue os livros do Velho Testamento, do Novo Testamento, né? Porque o Espiritismo é uma doutrina baseada no cristianismo. Enfim, essa breve explicação aí, mas é isso. Esse canal tem esse propósito da gente estudar, ler, fazer uns comentários e trazer conteúdo, trazer informação. Então, você que está chegando agora, você que já nos acompanha, não deixe de fazer seu comentário, não deixe de trazer aí seus insights, dar sugestões. É sempre muito bem-vindo e é através disso que a gente vai conseguindo fazer o canal crescer, trazer mais conteúdo, trazer mais coisas diferentes, tá bom? É isso, pessoal. Então vamos lá. Vou começar a leitura do dia. Estamos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 25. Tem muita coisa para ler, né? Tem muita coisa. Essa Bíblia aqui, ela tem quase 2.000 páginas. 700 páginas, mais ou menos. Nós estamos na página de número 109. A gente leu quase 10% dela. Muita coisa, né? Mas vamos em frente. A ideia é a gente conseguir ler a Bíblia de fio a pavio, como diria no passado. Bom, vamos lá. Vamos dar início aqui. Deixa eu tomar uma golinha de café. Vocês sabem que eu já, da manhã, toda leitura, vou acompanhando um cafezinho, né? Tá tudo bem aí, né? Tá todo mundo me ouvindo. Certinho, o som tá saindo bem. Vamos em frente. Livro de Êxodo, capítulo 25. Fala sobre a oferenda para a construção do tabernáculo. Então, a gente, nos capítulos anteriores, a gente falou sobre os 10 mandamentos, a questão de que Moisés subiu ao Monte Sinai para pegar os mandamentos, e aí Deus entregou a ele todas as leis, enfim, tudo que a gente passou. Então agora vamos lá. Então falou Maria a Moisés, dizendo a ele: diga aos filhos de Israel
que apartem para mim uma oferenda. Tomareis a oferenda de todo aquele que tenha posto isso em seu coração. Esta é a oferenda que recebereis deles: ouro, prata e bronze, tecido azul, púrpura e escarlate, linho fino branco e pelo de cabra, peles de carneiros tingidas de vermelho, peles tingidas de vermelho escuro e madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, pedras de berilo e pedras preciosas para o éfode e para o peitoral, que façam um santuário para mim, para que eu more entre eles. Tudo que eu te mostre, de acordo com o projeto do tabernáculo e de todos os seus mobiliários, todo o seu mobiliário, assim fareis. Farás uma arca de madeira de acácia, será de 2 côvados e meio o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E a cobrirás de ouro puro, por fora e por dentro a cobrirás, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás sobre os 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. Introduzirás as varas pelas argolas aos lados da arca para mover com elas a arca. As varas permanecerão nas argolas, não se tirarão delas. E porás na arca o testemunho que eu darei a ti. Interessante, né? Que Deus indica quais são as oferendas que ele quer, né? Explica como deve ser feita a arca, quais são as coisas que ele quer que sejam ofertadas. Então, novamente, né? Estamos falando com um povo que viveu há muitos anos, né? Mais de 3.000 anos por aí, um pouco mais talvez. E a gente tem que desconsiderar essas questões aí culturais da época, etc. Mas a mim me parece muito estranho um Deus que pede oferendas materiais, né? E indica que suas leis têm que ser armazenadas dentro de tabernáculos de ouro. Enfim, minha percepção, tá? Propiciatório. Também farás um propiciatório de ouro puro. Será de 2 côvados e meio o seu comprimento e 1 côvado e meio a sua largura. Farás também 2 querubim de ouro de ambos os lados do propiciatório. Farás de obra de fundição. Farás um querube de um lado do propiciatório e outro querube de outro lado. Sobre seus 2 lados fará 2 querubins. E terão os querubins estendida as suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório. Suas faces, uma defronte da outra, estarão as faces dos querubim dirigidas ao propiciatório. O propiciatório porás sobre a arca por cima, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Me encontrarei contigo ali, e de cima do propiciatório, dentre os 2 querubim que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo tudo o que eu ordenarei a ti para os filhos de Israel. Farás ainda uma mesa de madeira de acácia. 2 côvados será o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. Depois a cobrirás de ouro puro, e farás para ela uma moldura de ouro ao redor. Também farás para ela ao redor um relevo da altura de 1 palmo, e farás uma moldura de ouro ao redor do relevo. E farás para ela 4 argolas de ouro, e colocarás as 4 argolas de ouro na parte superior, os seus 4 cantos, que correspondem aos seus 4 pés. Junto ao relevo estarão as argolas, onde se introduzirão as varas para transportar a mesa. As varas farás de madeira de acácia, e as cobrirá de ouro, e com elas transportarão a mesa. E também farás pratos recolhedores, vasilhas e as suas tigelas de liberação, no que se oferecerão libações, e as tigelas de libação, no que se oferecerão libações de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da presença diante de mim, de contínuo. Farás também um candelabro de ouro puro, de obra de fundição farás o candelabro.
Sua base, seus braços, suas copas, seus capitéis e seus lírios serão de uma só peça. E dos seus lados sairão 6 braços, 3 braços de um lado do candelabro e 3 braços do outro lado. Um de seus braços terá 3 copas com seus capitéis e seus lírios, e o outro braço terá também 3 copas com seus capitéis e seus lírios. Assim serão os 6 braços que saem do candelabro. E no candelabro haverá também 4 copas com seus capitéis e seus lírios. Debaixo de 2 dos seus braços terá um capitel debaixo de seus outros 2 braços e outro capitel debaixo de seus outros 2 braços. Assim serão os 6 braços que saem do candelabro. Os capitéis e seus braços serão de uma só peça com ele. Será todo fundido em uma só peça de ouro puro. Depois farás as suas 7 lâmpadas e acenderás suas lâmpadas de modo que iluminem adiante. Também os seus espevitadores e os seus recipientes, o candelabro junto com todos os seus utensílios fará de um talento de ouro puro. Observa e faça-os conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Ele deu todas as orientações aqui, né? Como que seriam as peças. É tanto detalhe assim que até eu me perdi aqui na leitura. Mas é isso. Vamos em frente. Capítulo 26. Projeto do tabernáculo. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, entrelaçado, de tecido tingido de azul, de púrpura e de escarlate. Bordarás para ele querubim, obra de exímio artesão. Cada cortina será de comprimento de 28 côvados e a largura de 4 côvados de cada cortina. Todas as cortinas terão uma mesma medida. 5 cortinas serão ligadas uma à outra, e também as outras 5 cortinas serão ligadas uma à outra. Confeccionarás também laçadas de tecido tingido de azul sobre a orla de uma cortina, na extremidade pela qual se une, e do mesmo modo as fará na orla da outra cortina, na extremidade pela qual se une. 50 laçadas farás na orla de uma cortina, e 50 laçadas fará na orla da outra cortina, na extremidade do enlace. E as laçadas ficarão equiparadas umas com as outras. Também farás 50 colchetes de ouro para que unas as cortinas uma à outra, para que o tabernáculo forme um só conjunto. Além disso, farás cortinas de pelo para a cobertura do tabernáculo, de 11 cortinas as farás. Cada cortina terá um comprimento de 30 côvados e uma largura de 4 côvados para cada cortina. As 11 cortinas terão uma mesma medida. Juntarás 5 cortinas em um conjunto e as outras 6 cortinas em outro conjunto. Dobrarás a 6ª cortina na parte frontal do tabernáculo. Farás 50 laçadas sobre a orla da cortina na extremidade do enlace e 50 laçadas na orla da 2ª cortina na extremidade por onde se une. Também farás 50 colchetes de bronze e inserirás os colchetes nas laçadas. Deste modo, ajuntarás o tabernáculo para que forme um só conjunto. A parte que sobrar das cortinas do tabernáculo, a metade da cortina que sobrar colocará por trás do tabernáculo. Um côvado de um lado e um côvado do outro lado da parte que sobrar no comprimento das cortinas do tabernáculo, colocará sobre os lados do tabernáculo de um e de outro para cobrir. Também farás para o tabernáculo uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e outra para colocar em cima de pele de carneiro tingida de vermelho escuro. Além disso, farás para o tabernáculo umas tábuas de madeira de acácia verticalmente. Cada tábua terá o comprimento de 10 côvados e 1,5 côvado a largura de uma tábua. Cada tábua terá 2 encaixes para travá-las entre si. Assim farás para com todas as tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado sul. Farás 40 bases de prata para a parte inferior das 20 tábuas, 2 bases na parte inferior de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases na parte inferior da outra tábua para os seus 2 encaixes. Também 20 tábuas para o outro lado do tabernáculo e o lado norte.
com 40 bases de prata, 2 bases na parte inferior de uma tábua e 2 bases na parte superior de outra tábua. Também farás 6 tábuas para a parte posterior do tabernáculo ocidental. E farás 2 tábuas para os cantos do tabernáculo e suas extremidades posteriores, as quais estarão a um mesmo nível com a parte inferior e unidas totalmente pela parte superior até a primeira argola. Assim serão para as 2 bases para os 2 cantos. Haverá 8 tábuas com suas 16 bases, 2 bases na parte inferior de uma tábua e 2 bases na parte inferior da outra tábua. Farás também barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado, do lado posterior do tabernáculo ocidental. A barra do meio passará pelo meio das tábuas, de um extremo ao outro, e as tábuas cobrirás de ouro, e farás de ouro as argolas por onde passarão as barras, também cobrirás de ouro as barras. Nossa, gente. Então levantarás o tabernáculo corretamente, tal como eu te mostrei no monte. Realmente é de impressionar, né, o nível de detalhe e da orientação da construção dessa arca. O céu da separação. Confeccionarás também um véu de tecido tingido de azul, de púrpura e de escarlate de linho fino entrelaçado. Bordarão para ele querubim, obra de um exímio artesão. Depois a colocará sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Também seus colchetes serão de ouro e estarão sobre 4 bases de prata. Na parte inferior das tábuas colocarás o véu e introduzirás ali por trás do véu a arca do testemunho. Depois estenderá o véu entre o lugar santo e o santo dos santos. Depois colocarás o propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. E porás a mesa fora do véu e o candelabro diante da mesa ao lado sul do tabernáculo. E a mesa porás sobre o lado do norte. Também confeccionarás uma cortina para a entrada do tabernáculo, uma cortina de tecido tingido de azul, púrpura e escarlate, e de linho fino entrelaçado, obra de tecelão. Farás também 5 colunas de madeira de acácia para a cortina e as cobrirás de ouro. Seus capitéis serão também de ouro. Depois farás 5 bases de bronze para as colunas. Então, tendo que isso foi uma orientação para que se houvesse ali uma adoração, né? Um símbolo que representasse aquele Deus, né? Que era um Deus que estava se personificando naquele momento, né? Porque tinha libertado o povo, estava trazendo leis, então eles precisavam ter ali uma materialização de algo que houvesse um respeito, né? Uma adoração. Lembrando que o povo naquela época era um povo bastante brutalizado, né? Pelas condições da época. Vamos lá. Capítulo 27. O altar para a apresentação da oferta queimada. Também farás um altar de madeira de acácia. 5 côvados será o seu comprimento e 5 côvados a sua largura. O altar será quadrado, e 3 côvados a sua altura. Farás para ele chifres sobre seus 4 cantos. Os chifres serão de uma mesma peça com ele, e o cobrirás de bronze. Farás também caldeirões metálicos para o seu serviço ritual, junto com suas caldeiras, seus grandes caldeirões com alças, as suas forcas e seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de bronze. Também farás uma grade de bronze, como em forma de rede, e sobre a grade farás 4 argolas de bronze sobre as suas 4 extremidades. E o colocarás por baixo das bordas inferiores do altar, de modo que a grade chegue até o meio do altar. Farás varas para o altar, varas de madeira de acácia, e as cobrirás de bronze. E introduzirás as varas nas argolas, estarão as varas de ambos os lados do altar quando for transportado. Oco de tábuas o farás, tal como eu te mostrei no monte, assim o farão. Também farás o átrio para o tabernáculo. No lado sul haverá cortinas de linho fino, entrelaçado para o átrio, de 100 côvados, o comprimento por um lado. Haverá 20 colunas com suas 20 bases de bronze, e os capitéis das colunas
e os seus revestimentos serão de prata. Do mesmo modo, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento do lado norte, com suas 20 colunas e suas 20 bases de bronze, e os capitéis das colunas dos seus revestimentos serão de prata. Pela largura do átrio, no lado ocidental, haverá cortinas de 50 côvados, com suas 10 colunas e suas 10 bases. A largura do átrio, ao lado do oriente, será de 50 côvados. Para um lado do acesso, as colunas serão de 15 côvados, com suas 3 colunas e suas 3 bases. Para o outro lado haverá colunas de 15 côvados, com suas 3 colunas e suas 3 bases. A porta do átrio terá uma cortina de 20 côvados de tecido tingido de azul, púrpura e escarlate, e de linho fino entrelaçado, obra de tecelão, com suas 4 colunas e suas 4 bases. Todas as colunas ao redor do átrio serão revestidas de prata, seus colchetes serão de prata e as suas bases de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados e a largura de 50 côvados em cada lado, e a altura de 5 côvados. Suas cortinas serão de linho fino entrelaçado e suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo para todo o seu serviço ritual e todas as suas estacas, junto com as estacas de átrio, serão de bronze. Tu ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas esmagadas, para que as lâmpadas iluminem continuamente. Arão e seus filhos os porão em ordem diante de Mariá, no tabernáculo temporário, fora do véu que está diante do testemunho, desde o anoitecer até o amanhecer. Será um estatuto permanente através das gerações para os filhos de Israel. Depois eu vou tentar descobrir aqui pelo Google se tem uma representação gráfica dessa imagino que deva ter, né? Vou procurar uma representação gráfica, um desenho de tudo isso que ele orienta, que ele explica aqui, né? A famosa Arca da Aliança, né? Que o Indiana Jones tentou achar. Vamos lá, capítulo 28. As vestes para o ministério sacerdotal. Tem agora a orientação para as vestes, né? Então, tem o altar, a arca, tudo orientado à construção, e agora tem as vestes, né? Por isso que tinha tanta tradição, né? Eles eram tão rígidos nessas tradições, né? Farás que se aproximem de ti, farás que se aproximem de ti, dentre os filhos de Israel, teu irmão Arão e seus filhos com ele, para que Arão, Nadab e Abihu, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, sirvam-me como sacerdotes. Farás vestes santas para teu irmão Arão, para a honra e esplendor. E falarás a todos os mais destros artífices, aos quais enchi do espírito de sabedoria, para que eles confeccionem as vestes santas de Arão, para consagrá-lo com o propósito de me servir como sacerdote. Estas serão as vestes que lhes confeccionarão: vestes internas, um éfode, um peitoral, uma túnica de linho fino branco, uma túnica e um cinturão. Farão vestes para teu irmão Arão e para os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Eles tomarão o ouro, o tecido tingido de azul e a púrpura, e o escarlate e o linho fino entrelaçado, para que façam o éfode de ouro, de tecido tingido de azul, de púrpura e de escarlate, e de linho fino entrelaçado, uma obra de destro artífice. Terá 2 ombreiras que se unam a ele sobre as suas 2 extremidades, para que se unam. O cinto que está sobre o éfode será do mesmo material, de ouro, tecido tingido de azul, de púrpura, de escarlate e de linho fino entrelaçado. É tanto ouro, né? Depois Jesus veio e quebrou com tudo isso, né? Não tinha nada de ouro, não tinha nada de luxo, né? Não precisava de nada. Depois tomará as 2 pedras de berilo e gravará sobre elas os nomes dos filhos de Israel.
Sobre uma pedra gravará 6 dos seus nomes, e 6 de seus nomes estarão gravados sobre a pedra branca, sobre a outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. 2 pedras gravarás com os nomes dos filhos de Israel, obra de artífice em pedras gravadas e cravadas de selos, e as engastarás e as encaixarás em ouro. Depois porás as 2 pedras sobre as ombreiras do éfode, como pedras comemorativas para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes diante da presença de Maria sobre as suas 2 ombreiras por memorial. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro duplas. 2 farás entrançadas, obra de fieira, e porás as 2 correntes entrançadas sobre os engastes. O peitoral. Farás também o peitoral do juízo, obra de um exímio artífice. Tu o farás como a obra do éfode, de ouro, de tecido tingido de azul, de púrpura, de escarlate e de linho fino entrançado farás. Será quadrado e duplo, de 1 palmo o seu comprimento e 1 palmo a sua largura. Nele encaixarás uns engastes de pedras, 4 fileiras de pedras, e a primeira fileira terá um rubi, um topázio e uma esmeralda. Será a primeira fileira. A fileira seguinte terá um carbúnculo, uma safira e uma gema de cor de mel. A terceira fileira será um jacinto, uma cornalina e uma ametista. A quarta fileira terá um crisólito, um berilo e um jaspe. Tu as engastarás em moldes de ouro e estarão nos seus engastes. Nossa, isso deve ser aquelas... Deve ter visto nos filmes aqueles negócios quadrados que ficavam no peito cheio de pedra. Deve ser isso aqui, né? Serão 12 pedras. Pelos nomes dos filhos de Israel, segundo seus nomes, estarão gravados com os gravados de um selo. Cada um conforme correspondendo às 12 tribos. Também farás no peitoral correntes trançadas, uma obra de fieira de ouro puro. E farás também para o peitoral 2 argolas de ouro puro. Depois porás as 2 argolas sobre as 2 extremidades do peitoral. Colocarás 2 cordões de fieira de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E os outros 2 cordões de fieira colocarás sobre os 2 engastes. Depois os colocarás sobre as ombreiras do éfode na sua parte frontal. Farás 2 argolas de ouro e as porás sobre as 2 extremidades do peitoral. A borda que está pelo lado inteiro do éfode. Também fará 2 argolas de ouro para colocá-las sobre as 2 ombreiras do éfode na parte inferior, ao lado frontal, perto da sua juntura, sobre o cinto do éfode. Atarão o peitoral pelas suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão de tecido azul, de modo que este seja sobre o cinto do éfode, e dessa maneira o éfode não sairá do peitoral. Quando Arão entrar no lugar santo, estará sobre ele os nomes dos filhos de Israel no peito do juízo, sobre o seu peito por memorial contínuo diante da presença de Maria. Depois colocarás sobre o peitoral do juízo a luz e a perfeição, e estarão sobre o seu peito quando entrar diante da presença de Maria. E Arão levará os juízos dos filhos de Israel sobre o seu peito continuamente diante da presença de Maria. É muito doido isso, né? Não é à toa, né, que quando Jesus veio romper, havia tanta reticência, né? Porque, se imagina, durante ali, séculos, né? Se adorando, se realizando, fazendo todas essas oferendas, todos esses rituais, todas essas vestes, né? Aí chega uma pessoa e fala, meu, não é nada disso, né? Certamente rompeu, né? Rompeu totalmente o status quo. A galera ficava bitolada na matéria. A veste interna do éfode. Também confeccionarás a veste interna do éfode completamente de tecido de cor azul. Na parte superior haverá uma abertura no meio dela, e ao redor da sua abertura terá uma borda, obra de tecelão semelhante a uma abertura de uma cota de malha para evitar que se rompa. Bordarás sobre as suas bordas romãs, de tecido tingido de azul, de púrpura e de escarlate sobre suas bordas,
ao redor e no meio delas também ao redor de uns sinos de ouro. Sinos de ouro e romãs ao redor da borda da veste interna. Estará sobre Arão quando ele ministrar, e seu tinido se ouvirá ao entrar no santuário diante da presença de Maria e ao sair, para que não morra. Farás também uma coroa de ouro puro, entalharás sobre ela como as gravuras de um selo, santidade a Maria. E a porás sobre um cordão azul e estará sobre o turbante, estará na parte frontal do turbante. Estará na testa de Arão. Assim ele carregará com os pecados relacionados com as coisas santas que os filhos de Israel consagrem. Todas as suas oferendas santas estará sobre a testa de Arão, continuamente, para que sejam aceitas diante de Maria. Confeccionarás também a túnica de linho fino branco e também farás o turbante e a veste interna de linho fino branco, obra de tecelão. Confeccionarás também túnica para os filhos de Arão. Também farás para eles cintos e farás para eles turbantes, para a honra e esplendor. E com elas vestirá Arão teu irmão e seus filhos com ele. Depois as ungirás, consagrarás e santificarás para que me sirvam como sacerdotes. Também confeccionarás para eles calções de linho fino, para cobrirem a parte desnuda do seu corpo. Serão desde os lombos até as coxas. E Arão e seus filhos as usarão ao entrarem no tabernáculo temporário, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não recebam punição pelo pecado e morram. É um estatuto permanente para ele e para seus descendentes após ele. Estava estabelecido aqui as vestes, né? O tabernáculo, o altar, as vestes, tudo estava estabelecido aqui como eles deveriam se portar aqui, os sacerdotes. Que deram início com Arão. Né? Vamos lá. Seguindo. Capítulo 29. Arão e seus filhos são consagrados. Assim procederás com eles para consagrá-los para mim, para o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, também pães sem levedura e bolos sem levedura amassados com azeite, e massas folhadas sem levedura com azeite, e flor de farinha de trigo os farás. Depois os colocarás no cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Depois farás chegar a Arão e a seus filhos à entrada do tabernáculo temporário, e os lavarás com água. Em seguida tomarás as vestes e as porás em Arão a túnica, a veste interna, o turbante, o éfode e o peitoral, e o prenderás com o cinto do éfode. E porás sobre sua cabeça o turbante, e sobre o turbante colocarás a coroa santa. Depois tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre sua cabeça para ungir. Depois farás que se aproximem seus filhos para que lhes ponham as túnicas. Também cingirás os cintos a Arão e a seus filhos e colocarás neles os turbantes. Assim terão seu sacerdócio por pacto permanente. Desta maneira consagrarás Arão e seus filhos. Depois trarás um touro diante do tabernáculo temporário, e Arão e seus filhos colocarão as suas mãos sobre a cabeça do touro. E sacrificarás o touro diante de Maria, à entrada do tabernáculo temporário. Depois tomarás parte do sangue do touro e o espargirás sobre os chifres do altar com o teu dedo. E todo o sangue restante derramará ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que recobre as entranhas, a membrana interna, os 2 rins e a gordura que tenham, e oferecerás sobre o altar. Mas a carne do touro, e sua pele, o seu esterco, os queimarás no fogo, fora do acampamento, representa o pecado. Tomarás também um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E sacrificarás o carneiro, tomarás parte do seu sangue, e o aspergirás sobre o altar por todos os lados. Depois cortarás o carneiro em pedaços, e levarás as suas entranhas e as suas patas, e as colocarás com os pedaços e com sua cabeça. E oferecerás todo o carneiro sobre o altar. É uma oferta queimada de aroma agradável para Maria, uma oferta em sacrifício para Maria.
Então tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre sua cabeça. E sacrificarás o carneiro, tomarás parte de seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, também sobre o polegar de suas mãos direita, e sobre o dedo polegar dos seus pés direitos. Depois espargirás o sangue sobre o altar por todos os lados. Em seguida tomarás do sangue que está sobre o altar, e do azeite da unção, e espargirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. Assim estarão consagrados ele e suas vestes, seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Acho que eu vou me abster de comentar. Da mesma forma, tomarás da gordura do carneiro, a gordura da cauda, a gordura que cobre as entranhas, as membranas internas, os 2 rins e a sua gordura, também a pata direita, porque é o carneiro para a consagração. Do cesto do pão sem levedura, que está diante de Maria, tomarás uma torta de pão amassada com azeite e uma massa folhada. E colocarás todas as coisas sobre as mãos de Arão, e sobre as mãos de seus filhos, e as dedicarás como oferendas na presença de Maria. Depois os tomarás das suas mãos e oferecerás o peito do carneiro sobre o altar da oferta queimada por cheiro agradável diante de Maria, a oferta de sacrifício para Maria. Havendo tomado o peito do carneiro da consagração de Arão, tu o dedicarás como oferenda diante da presença de Maria. Esta terá a tua porção. Santificarás o peito da oferenda dedicada e a pata da oferenda alçada, o que foi dedicado e alçado do carneiro da consagração, do que era para Arão e do que era para seus filhos. Isto será um estatuto permanente para Arão e para seus filhos da parte dos filhos de Israel, porque é uma oferta alçada. Será uma oferta da parte dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios de paz. É uma oferta alçada para Maria. As vestes santas de Arão serão para seus filhos depois dele, para que sejam ungidos e consagrados com elas. Aquele de seus filhos que lhe suceda como sacerdote, que entrar no tabernáculo temporário para ministrar no lugar santo, 7 dias as vestirá. Tomarás da carne do carneiro da consagração e a cozinharás em um lugar santo. Então comerão Arão e seus filhos a carne do carneiro, e o pão que está no cesto à entrada do tabernáculo temporário. Eles comerão das coisas com as quais se fez expiação para consagrá-los e santificá-los, mas nenhum estranho as comerá, porque são coisas santas. E se sobrar da carne da consagração ou do pão até pela manhã seguinte, queimarás o que sobrou no fogo. São coisas santas, por isso não se comerão. Desta maneira, procederás para com Arão e seus filhos, conforme tudo o que eu ordenei a ti. Tu os consagrarás durante 7 dias. Diariamente oferecerás em expiação um touro em oferenda pelo pecado e purificarás ao espargir sobre o altar quando tu fizeres expiação sobre ele e o ungirás para santificá-lo. Farás expiação pelo altar durante 7 dias. Então o altar será santíssimo e todo o que tocar o altar será santificado. De novo. É muito estranho, né? Todo esse ritual, né? De matar o bicho, de tomar o sangue, de queimar a gordura. É muito estranho para mim, toda essa ritualística aqui. Mas enfim. Vamos lá, em frente. Tô pensando com a cabeça da atualidade, né? As oferendas diárias. E isto é o que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de um ano continuamente cada dia. E isto é o que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de um ano continuamente cada dia. Então, matar 2 cordeiros de um ano todos os dias. Um dos cordeiros oferecerás ao amanhecer e o outro cordeiro oferecerás ao entardecer. Cada um dos cordeiros oferecerás uma mistura da 10ª parte da efa da flor de farinha, com a 4ª parte de hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um vinho. O segundo cordeiro oferecerás ao entardecer,
e procederás com ele conforme a oferta que se fez de manhã e conforme a libação. É uma oferta, uma oferenda em sacrifício em aroma agradável para Maria. Será uma oferta queimada contínua através de todas as vossas gerações, a entrada do tabernáculo temporário diante de Maria. Ali me encontrarei convosco para vos falar. Também me encontrarei ali com os filhos de Israel, e meu povo será santificado pela minha glória. Santificarei o tabernáculo temporário e o altar, e o santificarei a Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Assim eu morarei no meio dos filhos de Israel e serei seu Alahá. Então saberão que eu sou Maria, seu Alahá, que os fez sair da terra do Egito para habitar entre eles, e eu sou Maria, o seu Alahá. É muita matança, né? Bom, vamos mais um capítulo aqui, capítulo 30. Aí a gente encerra hoje. Instruções acerca do altar de incenso. Aqui mais um altar de incenso. Farás um altar para queimar incenso de madeira de acácia o farás. Um côvado será o seu comprimento e um côvado a sua largura. Será quadrado, 2 côvados será a sua altura e os seus chifres de uma só peça com ele. E o revestirás de ouro puro na sua parte superior, em suas laterais e em seus chifres, e farás para ele uma moldura de ouro ao redor. E 2 argolas de ouro farás para ele debaixo de sua moldura. Sobre os seus 2 cantos as farás. Sobre os 2 lados, por elas, inserirás os varais com os quais será transportado. Os varais farás de madeira de acácia e os revestirás de ouro. O altar porás diante do véu que se encontra junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, e ali me encontrarei contigo. Arão queimará incenso aromático sobre ele de manhã a manhã. Quando ordenar as lâmpadas, ele o queimará. Ao entardecer, quando Arão acender as lâmpadas, queimará o incenso. De contínuo o fará diante de Maria por todas as vossas gerações. Não oferecereis incenso estranho sobre ele, nem oferta queimada, nem derramará libação sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferenda, pelo pecado fará expiação. Uma vez por ano fará expiação sobre ele através de vossas gerações, será santíssimo a Maria. Falou Maria a Moisés, e disse a ele: quando fizeres um censo para registrar o número de filhos de Israel, cada um dará a Maria resgate por sua pessoa ao contá-lo, para que não haja entre eles mortandade ao contá-los. Estudará tudo que passe pelo censo, meio ciclo pelo valor do ciclo do santuário. Um ciclo equivale a 20 geras. De meio ciclo será a oferta para Maria. Todo que passar pelo censo de 20 anos em diante dará esta oferenda para Maria. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos da metade do que meio ciclo como oferenda a Maria, para fazer expiação por sua pessoa. Arrecadarás dos filhos de Israel o dinheiro da expiação e o darás ao serviço do tabernáculo temporário, para que seja aos filhos de Israel por memorial diante de Maria, para fazer expiação por sua pessoa. Ou seja, começou a cobrar dos caras, né? Olha só, a gente vai... Interessante essa experiência aqui. É a primeira vez que eu estou lendo a Bíblia assim inteira, né? E eu já tenho, obviamente, uma linha, né, de estudo e de pensamento e de crença, né? Então, claro, minha base é cristã, né? Eu estou lendo o Antigo Testamento. O véu, ao decorrer das coisas, como é que se continua, né? Vou entrar muito em polêmicas aqui, vamos seguir. O lavatório. Falou Maria a Moisés e disse a ele: farás um lavatório de bronze para lavar-se com sua base de bronze, e o colocarás entre o tabernáculo temporário e o altar, e colocarás água nele. E Arão e seus filhos lavarão as suas mãos e os seus pés nele. Quando eles entrarem no tabernáculo temporário, se lavarão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar,
e para queimar incenso e oferta para Maria. Eles lavarão as suas mãos e os seus pés, para que não morram. Será um estatuto permanente, tanto para ele como para suas descendências, através de suas gerações. O azeite da Santa Unção. Maria falou novamente com Moisés e disse a ele: Toma das especiarias aromáticas mais finas, 500 ciclos de mirra pura e a sua metade, 250 de canela aromática e 250 de cálamo, 500 ciclos de cássia segundo o ciclo do santuário e um rim de azeite de oliva. Com estes prepararás o azeite da Santa Unção. Será um unguento misturado, obra de perfumista, será o azeite da Santa Unção. Ungirás com ele o tabernáculo temporário e a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios, o lavatório e sua base. Tu os consagrarás e serão santíssimos. Todo o que tocar neles será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Depois falarás com os da casa de Israel e dirás a eles: Azeite da Santa Unção, e será este através de vossas gerações. Não me derramarás sobre o corpo de uma pessoa, nem fareis outro similar. É santo, e será santo para vós. Qualquer que prepare outro similar a este, ou que puser dele sobre alguém alheio ao sacerdócio, será excluído dentre o seu povo. Incenso aromático. Então disse Maria a Moisés: Toma especiarias, estoraque, cálamo, gálbano, aromático e o incenso puro, cada um será de igual proporção. Com estas prepararás incenso, obra de perfumista, misturado e puro, será santo. Moerás uma porção dele bem fino, depois o porás diante do testemunho no tabernáculo temporário, o lugar onde me encontrarei contigo, será santíssimo para vós. O incenso que fareis, não fareis com composição similar, será santo para Maria. Qualquer que prepare outro similar a este para se perfumar, com ele será excluído dentro do seu povo. Terminamos aqui o capítulo 30, tá bom? A partir da semana que vem a gente continua aqui 31. Provavelmente semana que vem a gente termina o livro de Êxodo. São 40, vai até 40. Então é interessante, né? Eu fico imaginando há anos atrás, né? Séculos atrás, as igrejas com esse livro, com todo esse detalhe, com toda essa ritualística, com o livro numa língua que o povo não conhecia, estabelecendo os rituais. Imagina só o que eles não faziam. Vamos deixar para imaginação. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui a leitura. A gente terminou aqui o livro de... Terminou não, fizemos a leitura do capítulo 25 ao 30 do livro de Êxodo. Na semana que vem a gente volta com uma leitura do mais a continuidade do livro de Êxodo, tá bom? Vou subir logo mais esse vídeo aqui no Instagram, no YouTube. Depois a gente coloca os cortes no Instagram. Lembrando que uma coisa que eu esqueci de falar no começo, todo o suporte da parte técnica desse nosso projeto, canal Conexões e Crenças, ele é da Clima Digital e nos dá todo o suporte técnico mesmo, né? Da gestão dos canais, dos cortes, das edições, da geração de conteúdo, da roteirização. Então sigam lá Clima Digital no Instagram, @ClimaDigital. Sigam o nosso canal no Instagram também, que é conexões.crenças, que lá a gente coloca cortes, stories, vamos colocando temas relacionados aí à espiritualidade, física quântica, vibração, energia. E também nos acompanhe aqui no YouTube, Conexões e Crenças, caso você esteja aqui na Twitch, né? Nos acompanhe lá no nosso canal de Conexões e Crenças do YouTube, tá bom? Dê seu joinha, compartilhem, ajudem a gente no engajamento e fazer esse canal cada vez maior.
Muito obrigado aí por estarem conosco até o final, né? E vamos em frente, uma ótima quarta-feira. Sexta-feira a gente volta com mais uma leitura. Um grande abraço a todos e vamos em frente com Deus. Abraço.